E aí, gente, tudo bom com vocês? Né? Hoje, né, como prometido, eu vim fazer um vídeo falando um pouco mais sobre a minha graduação, né, em letras. Afinal de contas, esse ano eu completo 5 anos, né, de graduada, né? E eu vim hoje mais ou menos explicar uma trajetória, né? A minha trajetória durante esse percurso, né? Com a faculdade, né, e com o curso, coisas que eu aprendi. Então, hoje vai ser mais uma conversa do que o vídeo anterior, né, que eu falei dos meus 5 aprendizados com publicação independente. Se você ainda não viu, vou deixar aí nos cards, tá? Porque eu falei, vou fazer uma coisa diferente do que colocar os aprendizados, né? Mas, de certa forma, isso vai ser uma conversa, né? E também para expor um pouco, né, da minha experiência e também para as pessoas que talvez se interessem em fazer o curso, né, de letras, quem sabe vai que, né, a pessoa acha esse vídeo e fala, opa, vou lá ver, né? Então, eu vou contar aqui um pouquinho para vocês. Bom, uma das primeiras coisas, né, que eu fiz para escolher esse curso foi exatamente a vontade que eu tinha de ser escritora. E quando eu terminei o ensino médio, né, eu tinha 16 anos. Então, gente, eu terminei muito novinha, muito novinha. Na verdade, eu terminei um ano antes do esperado, porque eu pulei uma série, né, quando eu tava no fundamental. Então, eu sempre fui a mais nova da sala, tipo, diferença só de um ano, mas enfim. Então, quando eu terminei o ensino médio, eu queria ser escritora, né? Eu já tinha esse sonho na minha cabeça, igual eu expliquei lá no meu Maqui Fala, né? Também vou deixar o card aí pra vocês, de como eu quis escolher, né, essa profissão. E aí eu falei, tá, letras é o principal, né? É o ideal. Só que na época eu ainda tava em dúvida entre outros cursos, porque assim, eu sou designer, né, hoje em dia, e tipo assim, desde criança eu sempre gostei muito de desenhar. E aí, eu quase fiz arquitetura, porque minha mãe falava assim, beleza, você quer ser escritora, mas você precisa de uma graduação, de algum emprego que te dê essa estabilidade para você ir atrás do seu sonho. E aí, como ela sabia que eu gostava de desenho, ela falou, uai, faz arquitetura. Só que não deu certo de eu poder fazer, né, o curso. Eu queria pela Faculdade Federal aqui de Goiás, né, e fiz Enem, etc. Só que eu não consegui alcançar a nota, né, pro SISU. A nota até foi boa, só que pro curso de arquitetura, não era. Nossa, o curso de arquitetura na época era quase 700, uma coisa assim. E eu tirei quase 600, então faltava, tipo, mais pontos. E aí eu falei, tá, o que eu vou fazer agora? Aí eu fiquei um ano estudando pro Enem, aí minha mãe falou assim, filha, você tem que começar a fazer alguma faculdade. Aí minha mãe sempre incentivou muito a questão dos estudos, porque para ela ter uma graduação, realmente ter uma graduação ajudaria com a minha carreira, né? Fora todo o conhecimento que se adquire. E minha mãe foi uma pessoa que tentou muito fazer faculdade. Então, tipo assim, ela tentou um curso de administração quando ela era nova, aí tentou um curso de letras e não conseguiu, porque tudo era particular, né, na época. E ela conseguiu fazer pedagogia pela UEG, né, uma faculdade pública, e ela ficou muito feliz. Então, para ela era muito importante eu também poder fazer isso. E aí, ela falou, filha, então vamos fazer outro curso. Aí eu tava entre letras e história. Porque história também eu sempre gostei muito, gente. Sou apaixonada em história, né? De uma forma geral, sou muito apaixonada. Só que, como eu precisava, tinha esse foco na carreira, eu já sempre fui muito decidida, falei, não, vou fazer letras. Só que na minha cidade, o interior, 30 e poucos mil habitantes, tinha o EG, né, que é a Faculdade Estadual aqui de Goiás, só que não tinha o meu curso, só tinha pedagogia e geografia. E aí, lá tinha o polo da UBRA, né, que é a Universidade Luterana do Brasil, que é uma faculdade lá do Rio Grande do Sul, mas que tem polos ao redor do Brasil e etc. E ela é AD. Eu falei, então, bora. Aí, como é faculdade particular, né, gente? Ai,
enfim, luta para pagar os boletos. A minha mãe conseguiu me ajudar, então, tipo, ela pagou, ela pagou um ano, eu trabalhei e paguei o outro ano. Aí ela pagou outro ano, eu paguei o último ano. Foi 3 anos e meio, porque eu sou formada em letras e as respectivas literaturas, então é só letras português. Aquela coisa, né, gente, faculdades particulares. Eu queria muito ter feito presencial, na UEG, etc. Mas, assim, durante muito tempo eu me senti mal de, literalmente, não ter tido contato com outras pessoas. Assim, eu tinha uma turma virtual, né, que era de todo o Brasil, mas não consegui ter trocas igual eu queria, igual eu imaginava para a faculdade. Mas depois de um tempo eu reparei o tanto que foi importante para mim ter tido essa autonomia, né? Porque quando a gente faz EAD é uma rotina e um esforço maior, porque você mesmo tem que tomar as decisões, ir atrás. Então, tipo assim, ao invés de você ir todo dia naquele local presencial, todo dia você tem que se disciplinar a entrar, fazer as atividades, entregar os trabalhos, porque senão, minha filha, você se lasca. Você se lasca. E lá, a faculdade, eu gostei muito, né? Universidade, né, na verdade. Que tinha prazos bem, tipo assim, muito bons para você concluir as atividades. Mas assim, se você perdesse, você tava lascado mesmo. Porque até você conseguir convencer o professor, que literalmente todo começo de semestre já davam as datas, tava tudo, tipo, mastigadinho para você só fazer o seu dever como aluno. Era um BO. Eu, graças, sempre consegui entregar, até às vezes antes do prazo, né? Eles davam às vezes um mês para fazer uma atividade que valia, sei lá, 60, 50 pontos. Muita gente não conseguia. E aí eu só via nos fóruns lá o pessoal chorando pro professor: pelo amor de Deus, me deixa entregar essa atividade, aconteceu isso e aquilo, o que é normal também. Mas muitos davam, tá? Não era rígido assim, não. Mas assim, tinha uns que não era bonzinho, não. Tinha uns professores que ficavam assim, então, né? Mas o engraçado foi que eu só fui entender a amplitude do curso, né? E dos conhecimentos que ele transmite depois de muitos anos. E o que me ajudou foi literalmente ter continuado nessa parte mais voltada a texto e a escrita. Então, assim, eu aprendi muito em como o curso, né? E isso você pode até pesquisar na internet, que não é só limitado, por exemplo, a ser um professor, né, de escola pública. Ele se estende à tradução, jornalismo, a intérprete também, dependendo se o seu curso tem Libras, né? Incluído Libras nele. Então, assim, eu me senti muito feliz de, na época, né, ter pesquisado sobre essa amplitude, mas eu só consegui entender melhor continuando essa profissão, né, de escritora, trabalhando com o texto e vendo que, nossa, dava para fazer muita coisa. Eu usei todo o conhecimento, um pouco das matérias que eu tive no decorrer dos anos, né, nesses 5 anos. Então, por exemplo, área de comunicação. Gente, dá para trabalhar super em área de comunicação tendo um curso de letras. Tipo assim, a gente estuda comunicação e expressão, a gente estuda sociolinguística, que são matérias que são exatamente para as formas como a gente se comunica com a sociedade, e isso também inclui questões de conteúdo digital, marketing, até mesmo jornalismo, né? Porque você está transmitindo uma matéria, né? Uma coluna, seja numa revista ou num site, e para isso você precisa ter um tipo de conhecimento, e isso você consegue com o curso de letras, né? Obviamente quem faz jornalismo tem um outro tipo, mas vocês entenderam o meu ponto aqui. E uma coisa que as pessoas esquecem, né? Quando eu falo sobre ser graduada, né? As pessoas acham que eu estudo só gramática e literatura. Gente, a gente estuda tudo que envolve a língua, né? Letras de uma forma geral. A gente estuda língua, a gente estuda fala, linguagem, linguística, igual eu falei, sociolinguística, literatura. O que mais que a gente estuda? Igual eu falei, comunicação. A gente estuda ainda crítica literária, no caso do meu curso tinha. Estudei também psicologia da educação infantil, porque também a gente tem que entender de onde vem
o nosso escopo, né, enquanto criança, para aí a gente desenvolver o aprendizado. Que mais? Estudei até também, obviamente, a base curricular, né, para poder, como é licenciatura, né? Que mais? Nossa, gente, foi-lhe muita coisa. A fonética e fonologia, que é muito top e que eu não entendi. Quando eu fiz o curso, né, eu bombei nessas duas matérias porque eu não entendia muito bem elas. E aí, quando eu fui estudar inglês, que eu vi a mulher, eu fui ver um vídeo de uma mulher ensinando sobre sotaque, sobre literalmente fonética, né? Fonética não, fonologia. E aí ela foi falando umas coisas que foi me batendo as imagens que eu vi no livro e a forma como ela explicava. Eu falei, gente, mas esse eu estudei na faculdade. Eu achei tão maneiro e eu comecei a entender. Eu fiquei, mano! Então, assim, é algo, né, muito amplo e você acha que, muita gente acha que é só aquela coisinha fechadinha e etc. E eu falei, caraca. E voltando já mais para uma área da minha mesmo, né, literária, eu notei o quanto que eu uso, por exemplo, na parte de revisão de textos, na parte de como editora e também na parte de leitura crítica. Porque afinal de contas, quando eu leio meus livros, ou mesmo quando eu tenho trabalhos na Parnasiana, né, que é a minha revista, e que um dia eu vou fazer o vídeo, né, explicando mais ou menos como é meu trabalho lá na Parnasiana, e vou deixar o link aí embaixo, caso você queira saber do que eu tô falando, né, eu descobri todos esses aprendizados, entendendo um pouco mais, tendo essa amplitude, né, de linguagem, de entender formas de transmitir as informações, de transmitir as palavras, igual eu falei, de comunicar. E como eu tenho uma boa memória, isso me ajuda muito, e durante o meu curso todo eu foquei mais em aprender do que só tirar nota boa, né? Porque realmente eu não tirava notas, tipo, muito altas, porque querendo ou não, eu era uma pessoa muito novinha, igual eu falei pra vocês, gente, 16 anos. Então assim, e lá o curso expande demais, né? Muita coisa. Eu lembro que eu queria aprender e não só tirar nota boa. Então sempre eu tirava nota na média, um pouco acima da média. No começo eu achava meio ruim, porque eu sempre tirei nota... Ai, gente, eu sempre tirei nota 9 e 10, tá? Não vou me passar pano, não, porque meu boletim, ó, lindíssimo, maravilhoso, aquela. Sempre fui muito nerd. Então, depois, quando eu cheguei no meu segundo semestre, eu falei assim, quer saber? Eu vou focar em aprender e tirar uma nota boa pra eu passar, porque é isso que importa. E aí, na época também eu segui muita gente que fazia vídeo falando de faculdade, ou então, na época era o Facebook, na verdade. Sabe aqueles posts de textão, que hoje em dia quase não tem? Então, eles falavam, ai, a minha experiência com o curso tal. Aí, então, por isso que eu crescendo, e também eu tenho uns livros até hoje, etc, né, os livros digital, e eu consegui os físicos por causa do polo, né, o polo onde era o local da faculdade, tinha os livros físicos também, então se você quisesse pegar, você conseguia das matérias, até hoje eu tenho, então tudo isso foi entender que, resumindo, eu fiz a escolha certa e realmente eu sou muito feliz por ter feito a faculdade, embora eu veja, principalmente aqui na cidade onde eu moro, né, Anápolis, é um curso que, e até de formas de outras profissões, né, envolvendo redação, copywriter, essas coisas, aqui a cidade é muito aquém desses tipos de serviço, no caso de empresas contratando, até mesmo na área de comunicação, falta muito disso aqui na cidade, sendo que existem, né, pessoas que trabalham com isso aqui de forma freelancer e sinto também que de uma forma geral as pessoas meio que menosprezam o curso e, nossa, provavelmente falei 1 milhão de vezes curso, mas enfim. E aí eu acho que, tipo assim, tem muita coisa para agregar. Eu sei que as coisas mudam muito, a questão de empregabilidade, de mercado, carreiras, etc. Eu sei que não é o mesmo escopo de quando eu estava fazendo o curso, né, lá em 2016. Só que
eu vi que pelo contrário, né? Ultimamente, a gente precisa exatamente de pessoas com esse tipo de visão que ele proporciona. Não que todo mundo precise fazer graduação, isso é uma escolha individual, né? Fazer pessoas que priorizam trabalhar porque tem que cuidar da família, ou então que, né, a família precisa que a pessoa trabalhe, né? Graças a Deus, a minha mãe se sacrificava muito para que a gente tivesse sempre o melhor que ela podia oferecer. E elas realmente, gente, deu sangue para eu poder graduar. Graças a Deus, a minha irmã, a gente mudou para cá, ela faz faculdade pública, né? Então já é bem menos, querendo ou não, realmente pagar a faculdade é um rolezinho. E eu não conseguia pelo ProUni, né? Não consegui pelo ProUni também para poder melhorar. Mas resumindo, eu sinto que a gente precisa de mais profissionais da área de letras para empresas de uma forma geral, porque querendo ou não, até na área de comunicação, porque a gente precisa ter um pouco mais de, como é que eu posso falar? Exposição, não é essa palavra que eu queria usar, mas enfim, das coisas, das empresas e de profissionais, né? Pagar esses profissionais para fazer isso. E muitas vezes a gente não é valorizado. Eu falo isso porque, mesmo que eu seja do mercado literário, eu já trabalhei na área de comunicação e realmente o nosso trabalho não é valorizado e a gente está literalmente transmitindo algo que exige trabalho. Eu lembro que eu fazia textos, comunicados informativos, ganhava muito pouco, não era reconhecida por esse trabalho, sendo que eu tinha que parar, tinha que ler, revisar, tentar entender todo um complexo que passavam para mim, para poder transmitir isso para várias pessoas. E tipo assim, gente, continua sendo algo importante. A pessoa que faz um trabalho financeiro ou outra não é menos importante que a outra que está fazendo. Cada setor, né, é importante. E aí eu fiquei pensando assim, igual eu falei, aqui na cidade é um pouquinho complexa essa questão. Eu vejo que falta uma valorização mais desses profissionais. Não sei como é que é aí no seu estado ou na sua cidade, mas assim, do resumo de novo, eu sou muito feliz por tá na área, tá na profissão e tá formada, né? Que isso é uma luta. Eu sendo uma mulher negra e LGBT, graduada, gente, isso, minha filha, é poder, porque eu já sou uma minoria da minoria, da minoria, né? Igual eu falei, tô nesses dois escopos. Então, isso para a sociedade, né, que é super preconceituosa e desvaloriza exatamente, né, e não quer ver pessoas como eu, né, com diploma, minha filha, você ri na cara deles. E graças a Deus, eu tenho como. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo ficou meio, né, não sei como eu explicar, mas uma conversa, né, um desabafo, uma coisa bem mais, né, senta aí, gente, pega uma pipoca e me escuta aí por quase meia hora. Mas eu espero que vocês tenham gostado, né? E se você que tá me assistindo quer tentar fazer o curso, ou então não sabia sobre essas coisas, me comenta aí, se quiser saber alguma dúvida e etc. Mas é isso, um beijo pra vocês e até a próxima. Gente, outubro tá aí, então aguardem, vai ter vídeos especiais sobre Halloween. Eba!